Muito boa tarde, amados ministros, companheiros, nesta era da pedra angular e dispensação do reino. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ministerial ao redor da Palavra de Deus e assim ver onde estamos no campo ministerial, na era da pedra angular e dispensação do reino. Quero ler uma escritura aqui em Êxodo, capítulo 14. Vamos ver aqui. Isso depois que o povo hebreu saiu do Egito. Vejam vocês o versículo, capítulo 13, versículo 21 e 22 nos diz: o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22 estamos lendo. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então disse o Senhor a Moisés, agora vamos ao 14. Então disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar, entre Migdol e o mar, assentareis o acampamento junto ao mar diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração do Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que fizemos, deixando ir a Israel para que não nos sirva? Assim aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel que estavam marchando afoitamente. Tinham saído com mão poderosa. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara.
Estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Este e aquele não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E fez o mar terra seca, as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, ou seja, na quarta vigília, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. E vamos ver a um lugar onde nos fala sobre, vamos ver, o versículo 4 do capítulo 15 diz: esse é o cântico que tiveram ali Moisés e os filhos de Israel. Vamos ler o versículo em diante, vamos continuar lendo, diz: então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois sumamente se exultou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um guerreiro. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como o restolho. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar.
O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível, terrível em louvores, operando maravilhas? Operando maravilhas. Estendeste a mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste. Com a tua força o levarás à tua santa habitação. Os povos o ouvirão e tremerão. Apoderar-se-á uma angústia dos habitantes da Filístia. Os príncipes de Edom se perturbarão. Dos poderosos, dos moabitas, apoderar-se-á tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra. Emudecerão, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra. Até que o teu povo haja passado ao Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Quando os cavalos de Faraó, com seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Agora vejam aqui algo que nos dá uma ideia muito clara. Diz: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque o faraó com seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar. O Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Vamos ver se captamos o que eu lhes quero dizer aqui. Quem entrou no mar? Faraó e seu exército. E o versículo 28 do capítulo 14 diz: as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. O que aconteceria ao Faraó? Depois não se diz nada mais do Faraó, não é? Porque como que ali foi, terminou não somente seu exército, como que também terminou o Faraó. Porque diz que o Faraó tinha entrado cavalgando com o seu exército. Mas em nenhum lugar diz que ele saiu. Melhor que a Escritura diz que não escapou nenhum. Diz, não ficou deles nenhum. Se dissesse que ficou um, pois seria o Faraó. Mas parece que o Faraó ia na frente do exército mais seguro, assim que menos possibilidade, que quem menos possibilidade teve para sair foi porque era o primeiro, portanto, quando iam tentar escapar era o último. Ou seja, que aí o que nos mostra é que até ali chegou o Faraó.
com o seu exército, ou seja, que o Egito ficou em ruínas, e daí em diante, já não ficou nada ali do governo do faraó. Seguramente veio outro rei, outros reis, e se aproveitaram da situação, porque ao ver que já estava fraco o Egito, qualquer outro rei vizinho podia tomar o Egito. Isso é preciso buscar na história, mas a história, como que foi tudo isso, e se o faraó, segundo a história, o faraó desse tempo, se conseguiu sair mesmo que fosse nadando, e porque aqui diz que entrou o faraó com seu exército, e depois diz a escritura que não escapou nenhum. Isso é para dizer que, como nós tínhamos, não escapou nenhum, ou seja, que não houve nem oportunidade para o faraó escapar, porque sempre tentava, pois, escapar o rei. E aí, pois, se não escapou nenhum, se o faraó entrou, pois então não pôde sair. Agora, esse foi, pois, o tipo e figura do anticristo e do que Cristo fará com o império do anticristo no último dia. Não diz que com o resplendor da sua vinda, o anticristo deixará de existir? E em Isaías capítulo 11, versículo 4, o que diz aí do anticristo? Em 1 aos Tessalonicenses, ou 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz que com o resplendor da sua vinda e com o espírito da sua boca, vamos ver, essas duas escrituras são a mesma, mas são faladas em diferentes tempos e em diferentes dispensações. E aí, ao ser falada nessa forma, pois se tira mais proveito. Paulo diz, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz, veja do que Paulo fala. Eu creio que podemos ler completo, mas é com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, que não vos deixei mover facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Parece que alguns escreviam como se fosse São Paulo escrevendo. Ou podiam dizer, por carta São Paulo disse tal coisa, pregou tal coisa. E vamos ver como se o dia de Cristo já estivesse chegado, pois estavam vivendo no primeiro dos últimos dias. E parece que houve muitos que naquele tempo que estavam dizendo que estavam vivendo já no dia do Senhor, e ainda faltavam 2000 anos. Porque o dia do Senhor é o 7º milênio. E é para o dia do Senhor a promessa da segunda vinda de Cristo. Por isso fala aqui, mas com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Nossa reunião, ao surgir o chamado da grande voz de trombeta e serem chamados e juntados em uma nova era e em uma nova dispensação para ser transformados e ser raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu e estar sempre com o Senhor. Todo esse programa corresponde ao dia do Senhor porque é o 7º milênio e agora
Continua dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Isso é a palavra, a espada de dois fios, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Iníquo. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes que tiveram prazer na iniquidade. Agora veja aqui, diz que o matará com o espírito da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. E em Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11, vamos ver o que aqui nos diz. Capítulo 11, versículo 4. Nos diz da seguinte maneira. Vamos ler desde o versículo 1 para que tenhamos o quadro claro, já que essa é uma passagem messiânica. Diz: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, mas julgará com justiça os pobres. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Vem? E isso nos envia tanto a segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, como também a Apocalipse, capítulo 19, vejam aqui, onde nos diz, da seguinte maneira, diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aqui nos fala sobre de julgar, não julgará segundo a vista dos seus olhos e arguirá pelo que ouçam seus ouvidos. Também, o versículo 5 diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins, da sua cintura. Em Apocalipse capítulo 1, o encontramos com o seu cinto de ouro como juiz. E seu cinto de ouro mostrando sua justiça. E será a justiça cinto dos seus lombos. Ou seja, que esse cinto sobre seus lombos, que o representa ele como juiz, é representação da sua justiça. Porque o cinto dos seus lombos será sua justiça. E será justiça o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto
da sua cintura. Continua dizendo, os seus olhos será como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, ou seja, é um nome novo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais seguiam-no em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Esse é o Espírito da sua boca. E essa é a palavra de Deus, o Espírito, da boca de Cristo. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja que, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele também é o juiz de toda a terra. E podemos ver o que isso significa para este último dia. Vejam, se vocês buscarem aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Vejam como transfere Cristo tudo o que recebeu do Pai, como ele recebeu do Pai, agora ele diz que ele dará essa autoridade. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Agora podemos ver que isso nos fala do último dia, do dia do Senhor, do sétimo milênio, e da manifestação de Jesus Cristo, o filho de Davi, a semente de Davi, o rebento de Davi, da casa de Davi, ou de Jessé, e nos fala da manifestação de Cristo para o tempo final. Agora vejam, virá um aperto, como veio um aperto ali, diante do mar, para o povo hebreu. Em palavras mais claras, o coração do anticristo vai ser endurecido, como foi endurecido o coração do faraó. Mas Deus abrirá caminho para os escolhidos de Deus. O inimigo virá como rio, mas Deus levantará bandeira contra ele. E agora vejam, encontramos que Moisés estendeu sua mão com a vara em sua mão, ou seja, estendeu sua mão com a vara representa a palavra, e isso nos fala do mistério de Jesus Cristo com seus anjos para o último dia. Onde estará o ministério de Moisés e o ministério de Jesus manifestados aqui na terra? E vejam Moisés. Vamos ver onde está. Vamos buscar aqui, nas últimas páginas da Bíblia. Vamos ver onde está Moisés. Vejam onde está Moisés. Está por esta. Qual é essa, Miguel? Por essa parte, é? A entrada. Passam por aqui, não é? O Mar Vermelho. Aqui.
pelo Golfo de Suez e estão aqui, estão na parte oeste, porque vão passar para o leste. E vejam vocês, do leste vem um vento forte. Um vento oriental, pois é um vento do leste. E com esse vento oriental, depois que Moisés estendeu sua mão com a vara e falou, vejam vocês, se abriu. Durante toda essa noite o mar se abriu e houve um caminho para o povo hebreu passar. Passou o povo hebreu, quando já amanhecia, o povo hebreu, vejam vocês, estava já passando e os egípcios tentaram também de passar para matar, para destruir o povo hebreu. Mas Deus começou quando estava amanhecendo, ou seja, na quarta vigília, começou a emperrar as rodas dos carros dos cavaleiros e com o emperro assim, não podiam seguir em frente. Ou seja, se tornou uma confusão. Não tinham, talvez não tivessem o que nós chamamos macaco, como temos nos carros para... Mesmo que não tivesse que pôr ou colocar ar nem nada mais, se não levassem um estepe, e se o eixo partisse, aí ficavam. Ou seja, que começou uma confusão ali, e foi Deus quem trouxe essa confusão sobre eles, e depois, vejam vocês, Deus não cobriu os egípcios com as águas do mar até que Moisés não estendeu sua mão com a vara. Vejam, Deus disse a Moisés, agora estenda a tua mão com a vara. Vamos ver. Capítulo 14, por aí, ao 15, estávamos lendo. Não, é para quando já se está... La del 27 dice 26. Bueno, vamos a comenzar el 24 entonces. Vamos começar no 24 então. Na vigília da manhã, não dizem que hora, mas a vigília da manhã, ou seja, de 6 a 9, vejam os grandes eventos que ocorrem na primeira vigília. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos à presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. E todo o exército do Faraó que tinha entrado com eles no mar. E de todo o exército do Faraó que haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Como nós dizemos, não ficou deles nem um macaco. Agora, vejam como, para ser aberto o mar, Deus disse a Moisés, estende tua mão com a vara. E quando foi ser fechado o mar, Deus disse novamente a Moisés, estende sua mão para que as águas venham sobre os egípcios, e assim aconteceu. Vejam vocês
como um só homem, pero con Dios mas com Deus venció venceu al faraón con o todo su faraó com todo o seu exército ejército e con una vara en la com mano. uma vara na mão. Ya no estaba con una espada, como Já não estava com uma espada, estava lá como príncipe, que estava como príncipe no Egito, mas que agora estava com uma vara de pastor. Uma vara de pastor. Moisés Moisés venció venceu al faraón o faraó con todo su ejército, com todo o seu exército, assim como Davi con com una vara, uma vara, una onda, uma funda e uma bolsinha de guardar as pedras à funda, veio onde estava Golias e com uma pedrinha na funda venceu Golias. Porque Deus é glorificado na simplicidade. Quando Deus promete fazer uma coisa grande, vigie, porque vai fazer de forma simples. Como Deus ia libertar o povo hebreu, todo mundo pensava, talvez, quem não pudesse compreender, bom, terá que trazer um exército grande. Assim o que necessita é um só homem. Mas esse só homem tem que ser o profeta mensageiro correspondente a esse tempo, onde estiver o Espírito de Deus manifestado, onde Deus, consequentemente, coloca a sua palavra criadora, a qual pode falar a existência coisas e também pode falar fora da existência coisas. Assim que vejam vocês como Moisés, com a palavra que Deus colocou em sua boca, falou fora da existência o faraó e aquele exército que estava ali. Esses egípcios que vocês veem hoje, já nunca mais o verão. Os falou fora da existência. E agora, tudo isso ia se materializar para que ficassem fora da existência, que desaparecessem. E vejam o que era uma proteção para eles, aqueles capacetes de cobre, de bronze, de ferro e toda aquela armadura. Vejam, foi a coisa mais, a pior coisa para eles quando caíram na água. Porque isso não os deixava nadar. E até os cavalos ficaram também com peso, os carros amarrados atrás deles, não puderam nem sair, nem os cavalos. Cavaleiro, cavalo e carro, tudo ficou ali. Agora podemos ver a forma simples em que Deus o fez. Um homem com uma vara. Mas essa vara representava a palavra de Deus. E está prometido que regressará novamente Moisés. Assim que ele virá com a vara. E com essa vara, ele obterá a vitória. Mas qualquer pessoa que sabe sobre a promessa de que Moisés regressará, vai estar buscando uma vara literal. Mas essa vara representava a palavra de Deus. E ele virá com a palavra de Deus correspondente ao sétimo milênio. E a sétima dispensação, que é a mensagem do Evangelho do Reino. E para onde ele estender essa mensagem, essa vara, essa palavra, para juízo, o juízo virá. E para onde a estender falando bênção, bênção virá. Agora podemos ver como será tudo no último dia e as coisas que devem acontecer no último dia. Vejam como o reino dos gentios, o reino do anticristo para o último dia, ou qual será o reino dos gentios que estará nas mãos do anticristo, do homem de pecado, no qual o diabo estará encarnado. Vejam vocês como finalizará durante a grande tribulação. As pragas que vieram ao Egito estarão sendo atualizadas no meio do reino do anticristo e os juízos divinos estarão sendo manifestados. E ali estarão Moisés e Elias, as duas oliveiras. Moisés com a vara de Deus, a palavra de Deus. E vejam vocês, estará também o ministério de Jesus aí presente.
E aí se cumpre com o espírito da sua boca. Cristo com o espírito da sua boca e também com a vara de ferro. E se cumpre com a espada que sai da sua boca. Tudo isso nos fala da palavra. E tudo isso estará manifestado plenamente durante o aperto e também durante a grande tribulação. Mas para os escolhidos, a palavra será de bênção. Para o reino do anticristo, será de juízos divinos sendo manifestados sobre a terra. E assim como terminou o faraó e seu exército, terminará o homem de pecado anticristo com seu exército ou seus exércitos também. Isso é o que nos mostra o livro do Apocalipse. Agora, podemos ver que estamos no tempo final, no dia do Senhor, no último dia, no 7º milênio, onde todas as grandes coisas prometidas para serem feitas por Deus serão feitas em forma simples, em simplicidade. Esse aperto está por vir. Mas, enquanto isso, desfrutamos deste tempo que temos, no qual temos muita liberdade para estar levando a mensagem por todos os lugares até que se complete o número dos escolhidos de Deus. Vimos que por um forte vento do Oriente, que veio do Oriente ao Ocidente, foi que o mar se abriu. E vejam vocês, na mensagem do Oriente, que é a mensagem do Evangelho do Reino para o último dia, onde vem? Ao Ocidente. Porque aquele forte vento veio do Oriente, veio onde estava Moisés. E Moisés estava no Ocidente, na parte do Ocidente, porque o Egito fica ao oeste da terra de Israel. A terra de Israel está aqui. Egito está aqui. Ou seja, que o oeste de Israel, vejam, é para cá. É como quando os magos disseram: vimos sua estrela no Oriente, pois os magos estavam por... Vamos ver por aqui. Aqui parece que ficamos sem mapa. Pois aqui temos. Os magos estavam por aqui e Israel. Israel está aqui. Ou seja, que Israel fica ao... Israel fica ao oeste da Babilônia. Porque a Babilônia está mais ao leste. E os magos, estando aqui, olharam para o oeste, ou seja, para o ocidente, e eles estavam no oriente. Assim que eles viram, estando aqui no oriente, eles viram a estrela do Messias e a viram para o oeste. E para o último dia, desde o Oriente, olharão para o Ocidente para verem também o sinal do Filho do Homem no céu e ver no Ocidente a vinda do Senhor Jesus Cristo, com os seus anjos, sendo cumprida no meio da sua igreja gentia. Assim que vejam vocês a forma para o povo hebreu olhar e ver o mesmo que aqueles magos viram. Mas recordem que quando isso aconteceu lá,
Houve muitas pessoas que não viram o que estava acontecendo no meio do povo hebreu, estando eles no meio do povo hebreu. Mas houve um grupo que sim viu o que estava acontecendo e recebeu a vinda do Messias nascendo em Belém da Judéia. Ou seja, que sempre houve um grupo que sim entendeu o que estava acontecendo no programa de Deus. Como também no Ocidente haverá um grupo no último dia que saberá o que está acontecendo no programa divino com relação à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse grupo estaria na América Latina e no Caribe. Vejam como mais abaixo de Jerusalém, por ali estava Belém da Judéia. E vejam como mais abaixo da América do Norte e também de Tucson, Arizona, está a América Latina e o Caribe. Agora, em Jerusalém, não sabiam nada da vinda do Messias. Todo lugar, para nosso tempo, assinalado por nosso irmão Branham, como Jerusalém ou como Jericó, pois não saberão nada do que estará acontecendo no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo na era da Pedra Angular e dispensação do reino, até que já seja o último, ao último, pois perceberão, e todos os crentes na mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, que até o momento não entenderam o programa de Deus correspondente ao último dia, a era da Pedra Angular e dispensação do reino no meio dos latino-americanos e caribenhos. Se tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e permanecem vivos para, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, eles obrigatoriamente terão que crer para poderem ser transformados e raptados. Porque não podem ser transformados e raptados sem primeiro ver e receber a segunda vinda de Cristo com seus anjos e obterem assim o conhecimento do sétimo selo. E o conhecimento do sétimo selo o dão os 7 trovões de Apocalipse, que é a voz de Cristo em sua vinda. E os 7 trovões dão a fé para o rapto. Ou seja, que sem a fé de rapto não há transformação, e a fé de rapto é a revelação da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, vindo à sua igreja no último dia. Assim que os que esperam em outros continentes a transformação e o rapto não podem ser transformados e raptados sem primeiro ver a vinda de Cristo com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Vejam vocês tudo o que envolve o estar esperando a transformação e o rapto. Se requer, então, que a pessoa compreenda a ordem para serem transformados e raptados e não serem ignorantes quanto ao que está estabelecido já. Porque essa é a ordem da adoção. Diz capítulo 4, versículo 14 em diante, diz: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Nosso irmão Branham, citando essa escritura, diz: nós, os que vivemos, que tivermos ficado até ver a vinda do Senhor. Pois aqui, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, ou seja, até ver a vinda do Senhor. Para os que vão ser transformados e raptados,
essa escritura nos fala de estar aqui e ver a vinda do Senhor. Para os que estarão vivos e não vão ser transformados, pois estarão aqui, mas não verão, não compreenderão a vinda do Senhor, mesmo que esteja cumprida e a vejam. Mas vendo, não verão, e ouvindo, não compreenderão. Como aconteceu na primeira vinda de Cristo, que estava ali o cumprimento da primeira vinda de Cristo, o Messias, o Rei de Israel, mas aquele povo vendo não via, ou seja, não compreendia, não via que aquele era o verdadeiro Messias, não o via como seu rei, como seu Messias, o via como um homem comum, um carpinteiro de Nazaré, que estava se fazendo um profeta, que estava se fazendo o Messias, o Rei de Israel. Mas eles diziam, não reinará este sobre nós. Nós o conhecemos, sabemos que é de Nazaré, e conhecemos os seus pais, a José e Maria. Mas vejam, estavam equivocados ao pensar que este não era o Messias, porque sim era o Messias, o ungido de Deus, com o Espírito de Deus, para o cumprimento da primeira vinda do Messias, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo ali na cruz do Calvário. Mas vejam como tudo aconteceu. O coração do sumo sacerdote foi endurecido e o daqueles sacerdotes, a maioria deles foi endurecido. E dos fariseus e saduceus, e com o coração endurecido, não podia entrar essa palavra revelada. A alma deles, portanto, não podiam ver ali na alma o cumprimento da vinda do Messias no meio do povo hebreu. Bom, tudo isso aconteceu e vejam vocês, tudo foi em forma simples, como também no tempo de Moisés. E vejam vocês como tudo operou para bem, para que se cumprissem essas profecias. Vemos como também a rebeldia, endurecimento e má atitude do faraó operou para o bem, para a mão poderosa de Deus se manifestar em juízo divino sobre o faraó e seu exército e seu povo, e se cumprir assim o que Deus disse ao profeta e patriarca Abraão, no capítulo 15, quando disse a Abraão da seguinte maneira. Então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Ou seja, que o juízo divino veio sobre a nação egípcia, sobre o ministério de quem? De Moisés. O ministério de Moisés traz juízo divino para o povo que está assinalado que receberá o juízo divino, mas traz bênção para o povo que está assinalado para receber redenção ou liberação. E com mão forte Deus julgaria essa nação. Diz: mas também a nação a qual servirão, juzgarei eu. E depois de isto, saldrão com grande riqueza. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz e em boa velhice será sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E aí podemos ver e como a promessa da liberação do povo hebreu e os juízos divinos que cairiam sobre o povo opressor, que seria o povo egípcio. Vejam vocês como está condensado tudo o que ia acontecer ali nestas palavras que Deus deu ao profeta Abraão. Também diz, e sairão com grande riqueza. E vejam vocês como Moisés recebeu a revelação divina da forma em que sairiam com grande riqueza e era pedindo aos egípcios ouro, prata, vestidos e todas essas coisas
para que não fossem com as mãos vazias, porque tinham trabalhado 400 ou 430 anos, já levava ali no Egito. E em 430 anos uma pessoa deve ter feito algo. E se Deus os libertava, iam sair ricos do Egito. E essa era a forma em que eles iam sair ricos. Bom, podemos ver que tudo o que acontece com o Israel terreno, que é o povo dos servos, é um reflexo do que aconteceria com o Israel celestial. E de era em era vai se cumprindo o que foi um reflexo no meio do povo hebreu. E por isso é que para o último dia encontramos que para a liberação do Israel celestial, para a liberdade gloriosa do Israel celestial, onde seremos libertados e onde sairemos com vida eterna até em nosso corpo físico, porque obteremos nossa transformação, que é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, ou seja, a adoção, a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo para termos um corpo eterno, para voltarem assim os filhos e filhas de Deus a serem eternos no corpo também. E serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam, como quando Deus fez Adão, a imagem e semelhança sua, ele não morria. Não morreria até que pecou. E agora, Cristo está fazendo os seus filhos a imagem e semelhança sua. De era em era, e esteve nos fazendo a imagem, ou seja, o corpo teofânico, o qual recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E depois nos fará sua semelhança, que é o corpo eterno, o corpo glorificado, que ele prometeu para cada um de nós. Vejam, Deus primeiro fez o corpo teofânico para Adão e esteve nesse corpo teofânico na sexta dimensão, já nascido na sexta dimensão, nesse corpo teofânico. E não sabemos quantos anos esteve nele. E assim é com os membros do corpo místico de Cristo, quando vem a Cristo e recebem seu Espírito Santo, já estão na sexta dimensão, com o seu corpo teofânico. Tem seu corpo teofânico da sexta dimensão, e se partirem antes de serem transformados, permanecem na sexta dimensão vivendo, como viveu Adão na sexta dimensão, e como viveu Jesus Cristo na sexta dimensão antes de ter o corpo físico. Mas depois, assim como Deus criou um corpo do pó da terra para Adão, um corpo o qual não tinha pecado, portanto podia continuar vivendo por toda a eternidade nesse corpo. E colocou nesse corpo Adão, que é a alma vivente, o qual tinha também um corpo teofânico. Depois o colocou, com esse corpo teofânico, colocou Adão, que é uma alma vivente, colocou dentro desse corpo físico. E ali estava Adão sendo a alma, que é o que na realidade a pessoa é, e tendo um corpo teofânico, que é o corpo da sexta dimensão, que é o espírito da pessoa, e depois tendo um corpo físico, que é o corpo ou vestimenta exterior. Porque o ser humano foi criado espírito, alma, espírito e corpo. Porque o ser humano foi criado espírito. É alma, espírito e corpo. Parecem três, mas é um só. Assim como Deus parece ser três, mas é quantos? São um só. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas se vem como dois, o Verbo estava no princípio com Deus. Aí se vem como dois, e o Verbo era Deus. E depois, quando o Verbo se fez carne, agora se vem três.
Mas era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus com um corpo teofânico, no qual viveu, e foi o primeiro que Deus criou e o criou para si mesmo. E depois, Deus veio e fez para si um corpo físico, criando uma célula de vida de sangue ali no ventre de Maria, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo físico de Deus. Emanuel, para viver entre os seres humanos, o Jeová do Antigo Testamento, o qual disse em uma ocasião, antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E João Batista disse, depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado, o qual disse, é antes de mim. E tinha nascido esse corpo físico depois de João. Mas quem estava dentro desse corpo físico era antes de João Batista, era antes de Abraão e era antes de Adão também. Porque era Deus dentro do seu corpo teofânico e depois, quando se fez carne, pôs dentro do seu corpo de carne. E dentro desse corpo de carne estava com o corpo teofânico. Por isso, foi o anjo do Senhor. Quando se fala do anjo do Senhor, é Deus, com o seu corpo teofânico. E o anjo do Senhor, vejam vocês, estava dentro do véu de carne chamado Jesus. Agora podemos ver como foi tudo isso e como aparecem, ou algumas pessoas podem dizer, são três. Mas quando alguém olha bem, a pessoa vê que é Deus com o seu corpo teofânico dentro do seu corpo de carne. Mostra-nos o Pai e nos basta, diz Filipe. Jesus diz, tanto tempo faz, Filipe, que estou com vocês convosco e ainda não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Ou vice-versa? Como é que diz, Miguel? E o que quem viu a mim, viu o Pai. Ou seja, que estavam vendo o Pai velado em carne humana. Estavam vendo o véu de carne. Mas diz também, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Era a declaração do Deus Criador dos céus e da terra através de carne humana. Colocado nesse véu de carne, o corpo teofânico de Deus e o próprio Deus, dentro do seu corpo teofânico, colocado nesse corpo de carne. Por isso, as coisas que Jesus fazia, não as podia fazer qualquer homem, se Deus não fosse com ele. E se Deus não estivesse nele. Agora podemos ver tudo o que aconteceu lá. E podemos ver que isso tinha sido prometido para ser cumprido, para ser manifestado naquele tempo. E se cumpriu em uma forma tão simples, através de um jovem carpinteiro de Nazaré, o qual foi desprezado, rejeitado pelos grandes líderes religiosos do povo hebreu, eles pensando que era um impostor, que era um homem louco, um jovem louco, que estava querendo se fazer passar pelo Messias. Mas, como podia se saber se era ou não era o Messias? Cristo disse, se eu não faço as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as faço, pois creio nas obras, se vocês não podem crer em mim. Ou seja, que as coisas que Deus disse que ia fazer na primeira vinda do Messias estavam sendo feitas por Jesus de Nazaré. Ninguém mais
as estava fazendo, nem as podia fazer. Ou seja, que as coisas que Deus tinha prometido que faria através do Messias estavam sendo feitas através de Jesus. Portanto, quem estava em Jesus era nada menos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, fazendo essas coisas que ele havia prometido. E agora vejam como tratam Jesus. O tratam mais mal que a João Batista. Jesus encontramos que continuou em frente com seu ministério, mesmo que os grandes líderes religiosos do povo hebreu o rejeitaram. A qualquer pessoa isso podia desanimar, mas a Jesus não. Jesus disse que devia ser assim. Ele disse que tinham que estar cegos para que se cumprisse a profecia de Isaías. E assim vendo, não vissem, e ouvindo, não entendessem, e se convertessem, e Deus os salvasse. Se o povo hebreu cresce em Jesus, seus líderes religiosos e políticos crescem em Jesus e o recebessem, o iriam colocar sobre o trono de Davi, o iriam coroar, e o milênio tinha que começar. Mas faltava muitos anos, uns 2000 anos, para chegar o sétimo milênio, que é o milênio onde a segunda vinda de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o Leão da tribo de Judá se cumpre, ou seja, onde a vinda de Cristo se cumpre. No tempo da primeira vinda de Cristo, não se estava vivendo no sétimo milênio, no dia do Senhor, portanto, Cristo não podia fazer as coisas correspondentes à sua segunda vinda. Por isso se deteve ali em Isaías capítulo 61, versículo 2, onde disse: e pregar o ano aceitável do Senhor. Não continuou lendo porque o restante dizia: e o dia de vingança do nosso Deus, porque o dia de vingança é para ser pregado neste último dia, no dia do Senhor, no sétimo milênio, na vinda do Senhor, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora vejam como cada coisa tem seu lugar no programa divino. Por isso é que a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem para o povo hebreu, é a mensagem para o Oriente. Vem ao Ocidente como um vento forte. E, no momento do aperto, estará aberto o mar, que nos fala da morte, como o Jordão também nos fala da morte. Vejam vocês como Moisés abriu o mar vermelho e depois o fechou. E depois Josué abriu o Jordão. E depois Elias abriu o Jordão também. E depois Eliseu abriu o Jordão também. E agora, para o último dia, vem o ministério de Moisés para abrir o mar vermelho, ou o que representa o mar vermelho neste tempo final. Porque a morte irá querer destruir os escolhidos de Deus, mas se abrirá passagem para que entremos vivos ao novo corpo e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Mesmo que algumas vezes parte algum dos nossos, mas ele regressará. E eles virão para estarem conosco. Agora vejam como esse vento forte da mensagem do Evangelho do Reino vem
do Oriente, pois é a mensagem do Oriente, é a mensagem para o povo hebreu. Mas vem onde? Ao Ocidente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, como vem? Bom, o vento forte lá veio quando Moisés estendeu sua mão, com a vara em sua mão. Porque isso nos fala do ministério de Moisés, estendendo sua mão com a vara de Deus, ou seja, com a palavra de Deus. E vindo a mensagem do Evangelho do Reino à Igreja do Senhor Jesus Cristo para, no último dia, podermos ser transformados e passar à terra prometida do novo corpo e passarmos também à grande ceia das bodas do Cordeiro e, depois disso, ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Na ceia das bodas do Cordeiro, pois estaremos ali 3 anos e meio, depois regressaremos à terra para o glorioso reino milenial de Jesus Cristo. Bom? Era uma saudaçãozinha que tinha para vocês, mas se converteu em uma saudação de quantos minutos? Como de meia hora, Miguel? Como de? E ainda não disse que se sentem, mas é um pequeno recesso. Miguel os mantinha sentado aí como mais de uma hora, assim que para cada 2 horas que Miguel os mantiver sentados, toma 1 hora de descanso de pé. E pois eu lhes falo enquanto estiverem descansando as pernas, e assim conversamos sobre todo esse programa divino, isto do vento forte que abriu o mar, que veio do Oriente, era um vento oriental. Lhes disse rapidinho, porque enquanto estava ali, pois ouvi, recebi, e pois seguramente há mais por aí, algo, e Deus nos permitirá ver, é como Ele vai ir materializando todas essas coisas que aconteceram lá, vai estar atualizando entre nós, e nós temos que ter nossos olhos bem abertos para ver o que está acontecendo aqui e então ver o tipo e figura lá. Sabem o que diz nosso irmão Branham? Você quer saber o que vem? O que diz? Olhe para trás o que aconteceu. Você quer ver a espada que sai da sua boca? Ou a vara de Moisés? Você quer ver todas essas coisas? A olhar para trás, ver todas essas coisas, então, e isso Deus o atualiza. E para a atualização, e para ver a atualização, aí é que necessitamos a revelação contida na mensagem do Evangelho do Reino. Porque enquanto não temos essa revelação, os tipos e figuras do passado não os podemos ver materializados em nossa era e em nossa dispensação. Mas tendo a mensagem por meio da mensagem, encontraremos a atualização de tudo isso que foi uma realidade no passado, mas que se torna agora tipo e figura do que Cristo estará fazendo em nosso tempo. Porque o que é, pois já foi no passado. E o que será, pois já é no presente. Vocês sabem como será o milênio? E vocês sabem como será na eternidade? Já tudo isso está refletido no passado e também estão acontecendo coisas no presente que depois estarão no milênio e também na eternidade. Alguns se perguntarão, bom, e não haverá nenhum tipo de festa no milênio e na eternidade? Pois no milênio vamos estar na festa dos tabernáculos. Mas será a festa dos tabernáculos atualizada, qual é? O glorioso reino do nosso Senhor Jesus Cristo,
com sua igreja sobre todas as nações. Isso é a festa dos tabernáculos atualizada. E vejam vocês que quando Deus atualiza algo, o que faz é que o engrandece, é maior. É maior a atualização do que o tipo e figura. Mesmo que o tipo e figura, quando foi cumprido, foi grande nesse tempo, porque estava refletindo algo grande que viria no futuro. Por exemplo, o dia de Pentecoste era um momento, um dia grande no meio do povo hebreu, o dia 50. Mas quando Deus o cumpriu, o dia de Pentecoste no aposento alto foi maior ainda. Deus o engrandeceu. E como será com o ano de Pentecoste? O ano de Pentecoste é atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia e na era da pedra angular, a qual corresponde ao ano 50, a qual corresponde ao dia de Pentecoste, porque durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia transcorreram 7 sábados sabáticos, e para isso se necessitavam 49 anos, lá para chegar ao ano número 49, ou se completar esses 7 sábados. Depois, para se completar as 7 eras da igreja gentia, transcorreram 2000 anos, e depois encontramos que depois do ano 49, que era sabático, que era festivo, que era de descanso para toda a terra, depois vinha o ano 50. E agora, depois das 7 eras da igreja gentia, a 7ª corresponde ao ano número 49, depois vem o ano 50, que é a era da pedra angular. Sob o ano 50, o ano do jubileu, está a era da pedra angular, por isso é que está também representada no ano festivo número 8. E o 8 fala de eternidade. Agora vejam, durante o reino milenial, encontraremos que muitas coisas das que aconteceram no meio do povo hebreu e das que estarão acontecendo ou aconteceram durante as eras da igreja gentia e também durante nossa era estarão sendo manifestadas no reino milenial. Vejam como para o reino milenial nos diz que acontecerão ou estarão se realizando certas coisas e também para a eternidade. Nos diz, vamos ver aqui, em Apocalipse, se não encontrarmos em Apocalipse, buscaremos em Zacarias. Vamos buscá-lo em Zacarias e depois buscamos em Apocalipse. Ou depois vocês buscam em Apocalipse. Em alguma forma, pois tem que estar por aí. Zacarias por aí pelo 12 deve ser. Vamos ver o que nos diz. Capítulo 12. Versículo 10 em diante nos diz: Vamos ver, versículo 7, vamos começar. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem
contra Jerusalém. Mire lo que le espera a Veja las naciones o que espera às nações que van contra vão Jerusalén. contra Jerusalém. También las E que também ya as que já estuvieron contra estiveram contra Jerusalém e as que estarão durante a grande tribulação contra Jerusalém. Y derramaré Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Isso é quando Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, se cumprir para o povo hebreu. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e as suas mulheres à parte, todas as demais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Agora, passando ao capítulo 14, nos diz: Vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Aí tem as nações que virão contra Jerusalém, as quais serão destruídas. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Azel. E fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Todos os santos são os membros do corpo místico de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental no verão, e no inverno sucederá isto. Nosso irmão Branham na mensagem, qual é a atração no monte? Nos falando deste versículo 8 diz, isto é o evangelho indo aos judeus e aos gentios. E que evangelho é esse? O evangelho do reino. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém.
será enaltecida. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Essa é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. A língua desaparecerá, se desfará na sua boca. Como se lê isso, Miguel? E lhes apodrecerão a língua na sua boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata e vestes em grande abundância. Como essa praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Isso é radioatividade, porque, estando em pé, a órbita dos seus olhos se desfará e suas carnes também. E sua língua se desfará em sua boca. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Essa será a pena do pecado do Egito e do pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E se não vem chuva, diz, não virá sobre ela chuva. Pensem vocês, e se não vier chuva no tempo da chuva, se não vier chuva por esse ano, até que venha o próximo ano para que vão à festa dos tabernáculos? O que será de uma nação que não vier chuva por um ano sobre elas? Não há colheitas, não podem semear nem colher. Portanto, a fome açoita essa nação. Terão que ir comprar em outra nação alimentos. E uma nação sob o juízo de Deus não prospera. Ou seja, que até os negócios. Qualquer outra nação faz a favor deles, ou seja, a favor da outra nação, e saem perdendo, sai mais caro, tudo para eles. Assim que, vejam vocês, durante o reino milenial, é que essa escritura vai se cumprir plenamente, ou seja, que estará em cumprimento desde antes da grande tribulação. Continua durante a grande tribulação e durante o reino milenial. Vamos ver qual é essa escritura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, vamos ver, versículo 20 em diante diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um a sua devida ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, os que são de Cristo em sua vinda, encontramos que receberão sua transformação. Depois do fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, que durante o reino milenial, esse reino será com vara de ferro. E a nação que não se sujeitar a esse reino e a esse rei, a Jesus Cristo, sobre o trono de Davi, nem virá chuva sobre eles, mas que virão juízos divinos. Assim que tudo será sujeito a Cristo e a sua igreja. E será o tempo em que Deus preparará aos que entrarão depois na eternidade dos que estarão vivendo durante o reino milenial. Porque ali haverá morte. Diz a Escritura, a criança morrerá de 100 anos e o ancião ou o velho de 100 anos será maldito. Ou seja, que aos 100 anos, se não esteve sujeito a Cristo, o que vem é maldição. E já, com essa quantidade de anos é suficiente de vida para essa pessoa aqui na Terra. Mas, para os obedientes, ainda aos 100 anos, ainda é uma criança. Ou seja, que daí em diante, ainda pode viver um pouquinho mais. Seus anos podem ser prolongados. Agora, mas diz, morrerá a criança de 100 anos. Ou seja, que quando morre, uma pessoa de 100 anos é uma criança. Essa é 1/10 de 1000. E agora quando a idade atual são 70 anos normalmente e os mais fortes 80. Quanto é 1/10 de 70? 7. Quando morre uma pessoa de 7 anos, o que morreu? Uma criança. Morreu sendo criança. Mesmo se morrer de 10 anos, morreu sendo criança. Se morrer de 8 anos, morreu sendo criança. Agora assim será também no milênio. Mas haverá um grupo de pessoas que não morrerão, que são eternos. Esses são os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, e também os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do Jeová do Antigo Testamento, que viveram no Antigo Testamento. Os membros da Igreja, os escolhidos da Igreja do Antigo Testamento, estarão em corpos eternos também. Serão imortais também. Eles ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. Assim que ressuscitaram primeiro que os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas os que têm a posição mais alta são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque esses são os filhos e filhas de Deus. Os do Antigo Testamento pertencem ao átrio do templo de Deus. Os das 7 eras pertencem ao lugar santo. E os do nosso tempo ao lugar santíssimo. Bom, podemos ver
onde nos encontramos no programa divino. Podemos ver todas essas coisas e podemos ver que é isso que disse das coisas que se realizarão durante o reino milenial e também na eternidade, já foram refletidas no Antigo Testamento e foram refletidas durante as 7 eras da igreja gentia e também em nossa era. Assim que vão estar atualizadas as festas lá. Não vão inventar festas novas, mas vão se atualizar as que já foram manifestadas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Porque o que Deus fez foi dar a eles no Antigo Testamento um reflexo do que seria mais adiante. E no reflexo, o povo hebreu se regozijou. Como será na atualização ou materialização desse reflexo? Ou seja, que o original não é o reflexo. O original é o que Deus tem para toda a eternidade, algo eterno, que Deus teve em sua mente, mas o vai mostrando por meio desses reflexos, desses tipos de figuras, vai mostrando nessas sombras. Vê? Quando você vê no Antigo Testamento algo, você tem que olhar e ver que em eternidade e na mente de Deus há algo eterno que está sendo refletido nisso que se está vendo no Antigo Testamento. E por isso é que depois, mais adiante, passa por outro ciclo divino até que por último, seja como, vamos ver se posso explicar aqui. Vamos ver por aqui em algum lugar. Vamos ver. Tem que ser. Temos que ter luz assim que temos ali. E é a luz de Deus. Vejam vocês a que causa esse reflexo. Vamos ver por aqui onde podemos aqui. Podemos ver uma sombra. Vejam. Não se vê grande. Mas não se vê claro. Mas à medida que vai se aproximando, vai se clareando, vai clareando a sombra, até que depois você já não vê a sombra. Você vê aquilo que causava esse reflexo, essa sombra. E isso é o que teremos na eternidade. A realidade. A realidade a teremos na eternidade. Agora, nós entramos na eternidade antes de terminar o reino milenial. Nós entramos na eternidade antes de começar o reino milenial também. E nós entramos na eternidade antes da grande tribulação. Porque entramos a um corpo eterno e já estamos na eternidade. Depois, Israel terá que entrar na eternidade também, porque eles morrerão 144 mil e depois, no final da grande tribulação, eles entram na eternidade fisicamente também. E depois também, o mundo, o planeta Terra, depois do reino milenial, é que entra a eternidade. E os que crerem em Cristo, mas que não eram dos escolhidos, entram na eternidade, depois do reino milenial, quando for realizado o juízo final. Mesmo que eles não se perderam, não estão perdidos, mas eles não estão nesse ciclo divino de eternidade, porque já partiram, os que já partiram. Ou seja, me refiro a estar em eternidade com o corpo eterno, já vivendo nesse ciclo divino de eternidade. Agora vejam vocês, pelo mesmo processo que Cristo passa, a cada indivíduo passa a sua igreja e passa também o planeta Terra. E vejam vocês, estaremos desfrutando na eternidade todas estas festas sendo atualizadas no que
Dios pensó Deus pensou desde antes de la desde fundación antes del da mundo, fundação en do lo que mundo, eran no en la que mente de eram Dios, na mente de Deus, y serán e materializadas serão materializadas en la na eternidad. eternidade. Y eso será E isso será lo que fue será o que foi tipificado tipificado en estas fiestas nessas y estos festas e eventos estes eventos que se llevaron a cabo que se realizaram en las diferentes nas edades diferentes y eras e diferentes diferentes dispensaciones. dispensações. O sea que habrá Ou seja, que haverá en la eternidad na eternidade, allá lá, todo esto tudo isto que fue reflejado, que foi refletido aqui. porque no puede venir un Porque não reflejo pode vir um sin que reflexo haya algo real. sem que haja algo real. No puede haber una Não sombra pode haver uma sin sombra que sem haya que algo haja alguém projete. que a projete. y E tudo isso que foi projetado como sombra, figura, tipo e figura, tiene tem lo que o que proyectó projetou esa sombra, essa sombra, esse tipo esse tipo y figura. e figura. Bueno, Bom, vamos a dejarlo vamos ahí deixar aí y quietinho vamos a ver, e ustedes vamos... Vejam ustedes vocês, toda vejam fiesta, vocês, si ustedes buscan toda en festa, se todos los vocês países, buscarem em todos os países, todas las fiestas todas as festas são em são comemoração, em comemoração, quase todas em comemoração de algum evento, de algo que aconteceu. Se ustedes observan eso, Se vocês observarem isso, vocês verão que é em comemoração ou em honra a algo. E assim, pues, E assim, pois, vocês poderão ver que Deus terá para a eternidade grandes festas celestiais. E vejam vocês, de cada 50 anos haverá algo, e cada 50 milênios haverá algo também, e a cada 50 milhões de anos deve haver algo, e a cada vez que se cumprir em um ciclo maior, pois a coisa é maior também. E quando for a cada 50 trilhões de anos, pois esse tem que ser um evento, o mesmo evento, mas em uma forma maior. Vamos dizer um exemplo. Bom, quando se cumprirem os primeiros 50 anos, pois esse vai ser um grande evento, mas quando se cumprirem os 50 milhões de anos, pois esse deve ser um evento a nível de todo o universo. Vê? Um evento maior. Um evento onde de todo o universo estejam nessa grande festa, e seguramente haverá representações na Nova Jerusalém. E vejam, com um nada mais que mandarem de cada planeta, se enche o planeta completo. Assim que será talvez com um de cada constelação, com um de cada o quê? Cada galáxia. Porque há tantas galáxias que somente com um que mandarem de cada galáxia, quando estiverem todas povoadas, se encheria o planeta Terra completo. Quantos bilhões, trilhões dizem que há de galáxias? Há bilhões de planetas, mas galáxias há muitas também. Não sei quantas são. Diz que há também galáxias visíveis e invisíveis. Ou seja, parece que é questão em outra dimensão. E ainda não foram manifestadas em uma dimensão visível ou materializada. E isso, pois, se vão ser materializadas ou vão se tornar visíveis, já isso, pois está no programa do processo divino. Se vão se tornar visíveis, sabe o que acontecerá? Continuará se expandindo o universo. Se não vão se tornar visíveis,
galáxias visibles, sino que las que están Se não invisibles for haver se mais quedarán galáxias invisibles visíveis, mas en esa que dimensión as en que que están. estão invisíveis ficarão invisíveis nessa dimensão em que são, pois então quando chegar o número das que têm que ser visíveis, pois aí se completa tudo. Mas vejam vocês, a ciência tem temor de que assim como o universo esteve se expandindo, chegue a um momento em que comece a se contrair e volte para o que era antes de começar sua expansão. Mas eles ignoram o programa divino. Durante o milênio, pois, algo grande vai acontecer também, e depois na eternidade também, assim que não há temor para os escolhidos de Deus. Todo o programa que Deus tiver para todo esse tempo é a favor de todos os escolhidos de Deus. Assim que não há preocupação de que se expanda mais ou que se contraia. Não há preocupação de que fique menor. Se ficar menor, aí nós vamos estar. Se ficar maior, pois aí nós vamos estar também. Agora, há outras dimensões. E como há outras dimensões, pois nós, tendo o corpo físico e tendo o corpo teofânico, não temos nenhum problema. Não teremos nenhum problema. Podemos estar em uma dimensão visível ou em uma dimensão invisível à vista humana. Não é isso que Jesus fazia? E não é isso que aconteceu com os profetas? Não é isso que aconteceu no Monte da Transfiguração? Que veio Moisés e Elias de uma dimensão invisível da sexta dimensão e se tornou visível ali aos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e esteve ali com Jesus. Agora, e não somente presente, mas falando também e falando da partida de Jesus a Jerusalém, ou seja, que eles ainda estavam tendo uma parte importante no programa de Deus para a redenção do ser humano por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim que estamos falando da partida de Jesus a Jerusalém. Cuidado se aqueles dois varões que apareceram na ressurreição, cuidado se eram Moisés e Elias. Dizem que eram jovenzinhos, mas é que no corpo, no outro corpo, não há nenhum velho. E quando subiu, diz que dois varões, e eles estavam falando da partida de Jesus para onde? Para Jerusalém. Para onde eles iriam ir? Pois, se o evento ia ser em Jerusalém. Bom, vamos deixar isso quietinho, não disse nada. Somente toquei isso, mas não disse nada assim que... Não digam que isso é assim ou assim. Deixem isso quietinho, mas... Recordem que temos a promessa para o último dia de quem? Das duas oliveiras. Vejam como para a segunda vinda de Cristo também estão as duas oliveiras assinaladas aí, Moisés e Elias. Assim que, como as coisas funcionam da sexta dimensão para cá, e isso as pessoas não compreendem, mas sim funciona. Porque as coisas que se veem são feitas de onde? Das que não se via, ou das que não se vê, ou seja, que de outra dimensão, desde a dimensão sexta, se realizam coisas que se materializam depois aqui nessa dimensão. Se realizam eventos para criação e eventos para falar fora de criação muitas coisas. E aí vamos deixar quietinho porque disso depende tudo o que corresponde ao nosso tempo, assim como dependia tudo o que correspondeu a cada era e a cada dispensação. E Cristo desde outra dimensão atua para essa dimensão. Bom, tudo vem desde a sétima à sexta e da sexta à nossa dimensão.
Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito. Bom, vamos deixar aí quietinho, nos colocamos já em um campo onde teríamos que sentar, talvez até eu, porque aí já não há limites para continuar falando. Isso teria que ser como em uma vigília, em um lugar onde estivermos, que nem incomodemos ninguém, nem nos incomodem também. Como fizemos uma vez onde foi em Torreón, foi verdade, não é, Miguel? Estivemos aí com os jovens conversando um tempinho e saíram umas quantas coisas muito importantes, o qual foi de muita ajuda para os jovens. Assim que, quem sabe se em alguma ocasião possamos ter algo assim com os ministros, para benefício dos ministros, sentados assim, sem... Como se chama? Sem muita... Não é sem pressa e sem muita... Sem protocolo, como dizem, mas assim conversando em uma forma comum, sem limite de tempo e sem, vamos dizer, sem tema. Quando estamos sem tema, é que mais tema temos, porque abrangemos tudo. Tomamos daqui, de lá, de todos os lugares. E assim, pois, podemos conversar e ver muitas coisas no programa divino. Hoje sim temos tema, não é, Miguel? O vento forte do Oriente, parece que é. O vento forte do Oriente. Vejam vocês, esse foi o que abriu o Mar Vermelho para a passagem do povo hebreu. Mas como entrada e saída nos fala também de redenção, não é, Miguel? Fala de redenção entrando e depois saindo nos fala de redenção. E vejam vocês, igreja, o que significa, Miguel? Os tirados para fora. Vejam vocês, por isso o povo hebreu é a igreja de Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque foram tirados de onde? Foram tirados e foram colocados em uma nova terra, a terra de Israel. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Vejam vocês, ao serem os tirados fora do mundo e colocados no reino de Deus, são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os chamados fora, tirados fora e chamados fora, vejam vocês. E vejam vocês como é que Deus tira fora, ou seja, como é que Deus forma a sua igreja do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. É sempre o Jeová do Antigo Testamento para o Antigo Testamento por meio dos seus profetas e o Jeová do Novo Testamento, que é Jesus, operando por meio dos seus mensageiros, operando por meio dos apóstolos e depois por meio dos seus 7 mensageiros e nesse dia por meio do seu anjo mensageiro, para em breve serem transformados e raptados neste último dia. Bom, sabemos que isso é algo seguro, porque Cristo o prometeu. E o prometeu para que dia? Para o último dia. Assim que nós estando no último dia, e vendo e escutando esse vento forte que vem do Oriente, que é a mensagem do Evangelho do Reino, temos que compreender que no programa divino, Deus está acordado, trabalhando. É Ele quem trouxe esse vento forte do Oriente para o Ocidente. E é Ele quem trouxe o Evangelho do Reino, a mensagem do Oriente, do povo hebreu, a trouxe para o Ocidente. E no livro dos selos, página 57, diz, vamos ver se o tem por aqui. Por aqui temos Vera com... O meu está aí no... Vamos a ver o que diz aqui.
Vamos ver o que diz aqui. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. E agora, isso já é o tempo do fim, porque diz assim: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Agora, continuando, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Se é um mensageiro a Israel, com o que vem? Com a mensagem de Israel e para Israel, que é a mensagem do Evangelho do Reino. Um anjo é um mensageiro e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que Cristo já casado, como José já casado, é que se revela ao povo hebreu. Bom, vamos deixar aí também com um nome novo. Com o nome correspondente à sua segunda vinda. Bom, e aí o deixamos. E recordem, nosso tema é o vento forte do Oriente. O vento forte do Oriente. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção e em frente na obra do Senhor Jesus Cristo, sabendo onde nos encontramos neste último dia. Que Deus os abençoe e guarde a todos.